No vídeo de hoje eu vou te falar as diferenças entre uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média. Vamos falar um pouco da diferença de mentalidade e por que alguns fatores externos, como inflação, como impostos sobre o consumo, por que eles impactam tanto assim o bolso do mais pobre e por que não impactam o bolso dos ricos, por exemplo. E esse vídeo está sendo todo inspirado naquele diagrama famoso lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros que mais abriu a minha cabeça, mais me motivou a começar a investir lá atrás, quando eu estava começando. Então, se você não leu ainda, vou deixar o link dele aqui na descrição para você ler também. O link tá lá na Amazon, o melhor preço do mercado. E se você já leu também, fica comigo aqui até o final, que vou trazer alguns insights extras, além de tudo aquilo que já tem no livro. E pra gente começar, esse aqui é o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa pobre. O que a gente tem aqui, né? A gente tem o orçamento pessoal e tem o balanço patrimonial pessoal. Se você é um investidor, se você já investiu na Bolsa de Valores, por exemplo, ou se você é um empreendedor, você sabe que existe uma coisa que se chama balanço patrimonial no caso de uma empresa, que é basicamente você olhar para aquela empresa e ver tudo aquilo que ela tem, todos os bens e tudo que ela tem a receber e tudo que ela deve. Quais são as suas dívidas, quais são as contas a pagar que ela tem. Isso tudo vai gerar um balanço patrimonial que tem os ativos e os passivos. Os ativos geram retorno, os passivos geram custos. A gente pode adaptar esse balanço patrimonial de uma empresa para a gente fazer a análise pessoal. Quais são os bens e contas a receber que você tem? Quais são as dívidas que você tem, contas a pagar? Então isso tudo vai estar aqui no nosso balanço patrimonial pessoal. E temos também o orçamento, que seria como se fosse o nosso fluxo de caixa, que é tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. E aí, a grande diferença dos ricos, das pessoas da classe média e dos pobres está justamente na forma como eles elaboram e criam o seu balanço patrimonial e o seu fluxo de caixa, né? Então a gente vai ver aqui essas diferenças. Como é que funciona o fluxo de caixa, o dinheiro entrando e saindo da conta de uma pessoa pobre todos os meses? Bom, ela tem aqui um fato gerador de renda, que é o emprego. Então ela tem lá o emprego dela, ela vai trabalhar ali todos os dias e recebe o salário dela no final do mês, ou então ela faz algum freelance e vai recebendo ali pelo serviço que ela está prestando dia após dia. Então ela recebe o dinheiro aqui, esse dinheiro entra aqui no fluxo de caixa dela como uma renda. Então ela recebe esse dinheiro e ela rapidamente já gasta todo esse dinheiro com as contas que ela tem que pagar no mês. Então ela vai pagar os impostos, vai pagar alimentação, diversão, aluguel, transporte, vestuário, concertos. Então, normalmente, uma pessoa pobre, pela própria definição da palavra, não tem tanto dinheiro assim para gastar com muitos luxos. E alguns até gastam, ficam querendo ostentar e às vezes só prejudica ainda mais eles, só que isso é ainda mais comum na classe média, que a gente vai falar, e por que isso não é tão bom assim, né? Então, o que a gente precisa saber? Que o pobre, ele tem um orçamento pessoal e ele gera o emprego dele aqui, recebe a renda, gasta esse dinheiro e o dinheiro vai todo embora no final do mês, nunca sobra nada e às vezes ele até fica endividado também por conta disso. Ele não consegue organizar ali o seu orçamento e esse orçamento é muito importante para qualquer tipo de pessoa, né? Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, de classe média. É importante você pelo menos listar todos os seus ganhos, todos os seus gastos para você saber quanto você ganha, quanto você gasta e para onde está indo o seu dinheiro. E principalmente, quanto que você está gastando com alimentação, com diversão, com aluguel, com transporte. Você sabe essas informações ali do seu fluxo de caixa? Se você não sabe, você pode utilizar uma planilha, por exemplo, para listar todos os seus gastos e categorizar cada um desses gastos. Porque a partir do momento que você categoriza, você tem uma visão mais clara de para onde o seu dinheiro vai, para você saber pelo menos aonde você precisa economizar. Aí você define, este mês eu tenho que gastar, por exemplo, R$1.000 com alimentação. E aí você vai listando todos os seus gastos com alimentação e vai somando tudo para você saber, beleza, já gastei mais do que eu devia, menos do que eu devia, e cada um dos seus gastos você vai fazendo a mesma coisa. Ah, Stuart, isso é muito complicado, ficar categorizando isso tudo, por exemplo, numa folha de papel, no Excel. Não se preocupe, o painel financeiro otimizado te ajuda a fazer isso de forma super automática. Só você lançar os seus gastos, colocar lá um botãozinho que é a categoria daquele gasto e ele já vai te dar essa visão, te mostrando exatamente qual que é o seu orçamento e quanto que você já gastou naquela categoria no mês e te fala se você já ultrapassou ou não aquele seu orçamento. Então o link tá aqui na descrição para você conferir, não perde tempo e vai lá também. O pobre, a gente sabe que por conta desse fator que ele não consegue sobrar dinheiro no final do mês, ele não consegue comprar nada. Ele não consegue comprar um ativo, comprar um passivo, fica ali morando de aluguel, não consegue comprar um apartamento, uma casinha ali para ele, enfim, ele não consegue comprar nada. Já a pessoa de classe média começa a ganhar um pouquinho mais ali, e aí o que ela faz? Aí que entra o grande perigo, aí que mora o perigo da pessoa de classe média e como que ela começa a se afundar mês após mês. Ela tem aqui
o emprego dela, tem o fato gerador da renda, ela recebe essa renda e ao invés de gastar esse dinheiro com despesas ali no seu dia a dia, ela não faz isso. O que ela faz? Ela usa esse dinheiro para comprar passivos. E o que a gente sabe? Que passivo é tudo aquilo que se desvaloriza ou que tira dinheiro do seu bolso. Então, a cada passivo que você compra, a sua despesa futura daquele mês e dos meses seguintes vai ser maior. Então, por exemplo, a partir do momento que você compra um carro, e às vezes você compra um carro de luxo ali só para ostentar para os seus amigos, além do carro se desvalorizar a partir do momento que você tira ele da concessionária, você vai ter que pagar os impostos, vai ter que pagar manutenção, vai ter que pagar seguro, vai ter uma série de gastos que você não teria anteriormente. Então, na hora que você acha, nossa, beleza, tô gastando meu dinheiro ali, tá sobrando, tô ficando ali no 0 a 0, não ganho nem muito mais do que eu gasto, nem muito menos, fica ali no 0 a 0. Só que você vai lá e compra um carro, você financia o carro. Além da parcela do financiamento que vai entrar ali nos seus gastos, você ainda vai ter todas essas despesas que a gente falou aqui, que você não tinha previsto anteriormente. E a pessoa perde o controle, entra aquela bola de neve das dívidas e não consegue sair. Então, o erro da pessoa de classe média é justamente pegar a renda dela e comprar passivos, porque esses passivos vão gerar mais despesas. Ele compra um carro, compra uma casa, compra um barco. E aí, beleza. Qual que é a diferença de uma pessoa de classe média para uma pessoa rica? Basicamente, é que o rico, ele compra ativos. A partir do momento que você deixa de comprar passivos e começa a comprar os ativos, você vai comprando, por exemplo, ações, títulos públicos, títulos privados, são títulos de dívidas de empresas, por exemplo, imóveis, propriedade intelectual. Sempre que você investe em ativos, o que vai acontecer é que a sua renda futura vai ser maior. É aquela famosa história de ganhar dinheiro dormindo, né? Porque você tem a sua ação, o seu título de renda fixa, isso tudo tá rendendo, tá pagando juros, tá pagando dividendos para você. Então você tá lá dormindo e os seus investimentos estão gerando rendimentos, né? O seu dinheiro está trabalhando para você. Então o rico faz isso, ele compra cada vez mais ativos para esse ativo gerar cada vez mais renda para ele. E aí ele usa essa renda para o que ele quiser, né? Aí ele pode comprar um passivo se ele quiser depois, pode gastar esse dinheiro em qualquer coisa ali no dia a dia como uma despesa. Só que o rico sabe muito bem a hora certa de comprar um passivo. Ele não pega ali todo o salário dele para pegar, por exemplo, um financiamento de um carro, de um barco, nem nada do tipo. Ele só compra um passivo quando os seus ativos são capazes de bancar o passivo. Ou seja, você tem um ativo, esse ativo te gera rendimentos mensais e aí os rendimentos mensais vão pagar o custo do passivo. E aí que a matemática fecha, né? Aí que a conta começa a fechar. Você não vai comprando passivos para gerar cada vez mais gastos sem você necessariamente ter uma fonte de renda capaz de sustentar aquilo. E é por isso que o rico sempre fica mais rico. Ele tem ativos que geram renda, ele pega essa renda também e depois compra mais ativos, porque aí a renda no mês seguinte dele vai ser maior, ele pega essa renda, compra mais ativos e por aí vai virando aquela bola de neve. E antes da gente finalizar o vídeo, tem aquele ponto importante que eu falei que a gente ia comentar, do porquê que inflação, imposto impacta muito mais o pobre do que o rico. Deixa seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante para você e comenta aqui embaixo até o fim. Eu quero saber se você chegou até esse momento do vídeo e se você chegou e ainda não era inscrito no canal, considere se inscrever para você não perder os próximos vídeos que a gente postar aqui. E bom, pensa o seguinte, o rico, ele vai comprando esses ativos, né? Então ele compra, por exemplo, um título público, compra um título de renda fixa, que vão render alguma coisa acima da inflação. IPCA mais 6%, por exemplo, que é o que o nosso Tesouro Direto está pagando. Ou seja, você investe o seu dinheiro, esse dinheiro ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo e você ainda ganha 6% ao ano de juros até a data do vencimento. Então, quando a inflação sobe muito, o que acontece? O preço dos produtos, a gente tem a impressão que está ficando mais caro, né? E isso impacta muito o bolso do pobre, porque não necessariamente a renda dele está aumentando no mesmo ritmo da inflação. Então o pobre tem esse problema, que na hora que as coisas vão ficando mais caras, ele vai sentindo isso muito forte no bolso dele. Mas o rico, que tem grande parte do seu patrimônio e da sua renda vindo de ativos, ou seja, se a inflação aumenta, o rendimento dele também vai aumentar nessa mesma proporção que a inflação e ainda vai ter um ganho real, porque ele tem esses ativos que corrigem a inflação ao longo do tempo. Então, quando o governo toma algumas medidas de imprimir dinheiro para distribuir para o pobre, por exemplo, isso tudo, quando imprime dinheiro, gera inflação. E a inflação vai prejudicar quem eles mais dizem querer ajudar. E por fim, os impostos funcionam da mesma forma. Se o imposto sobre o consumo aumenta, como que o imposto sobre o consumo aumenta? Por exemplo, o governo falando que vai tributar as grandes empresas. Mas se você fosse um empreendedor, você reduziria a sua margem de lucro só porque o governo está aumentando o imposto que você tem que pagar? Você vende um produto por 100,
Agora você vai ter que pagar R$3 a mais de imposto. O que você vai fazer? Você vai vender ele por 103. Não é você que vai pagar o imposto. Você só vai repassar para o governo, mas você vai aumentar o preço de venda e quem vai pagar é o consumidor final. Então, tudo isso que o governo quer e faz, querendo ajudar o mais pobre, querendo reduzir a desigualdade, na verdade o tiro sai pela culatra e prejudica quem eles mais querem ou dizem querer ajudar. Beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, vou deixar o link aqui na descrição também. E é isso, tamo junto e até a próxima.